Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Marcelo Silva Matemática Fácil. Tá aqui, beleza? Vocês estavam com saudade de ver eu escrevendo na lousa. Eu vou dar uma diversificada agora nas aulas de novo. Parar um pouco de usar a lousa virtual, não parar de usar, mas fazer uma intercalação, ok? A gente vai voltar. Já foi falado isso algumas aulas atrás de uma outra forma. Agora vou ser mais específico e nós vamos falar de faturação. Quando a gente falou de MMC, de frações, ok? Talvez não tenha sido muito bem explicado, né? Ou na realidade em outra aula, agora a gente está usando para falar especificamente de faturação, uma aula mais rápida, ok? Então vamos direto ao ponto. Direto ao ponto já tem um programa. Então assim, é o seguinte, ó, eu vou dar um exemplo. Antes do exemplo, é importante falar. Números primos, a gente tem que falar dos números primos, ok? O que são os números primos? Em termos de conceito de número primo, um número primo é aquele que só pode ser divisível por dois números. Dois, ok? Que é o número 1. Todos os números são divididos por número 1. E por ele mesmo. Então o fator para ser primo ou não tem que ter essas duas condições: divisível por 1 e por ele mesmo. Então você poderia dizer que o número 1 é primo, até às vezes trata o número 1 como número primo. Se você for pensar assim, ele cumpre as duas condições, ele é divisível por 1 e ele mesmo. Mas não, o número 1 não é primo, ok? Por quê? Porque ele não tem essas duas condições na teoria, beleza? Mas os outros números primos todos têm. Vamos dar um exemplo então dos números primos. O número 2. O número 2 é um número primo, ok? Ele é divisível por 1 e por 2. O número 3 é um número primo. Ele é divisível por 1 e por 3. O número 4. O 4. Você ia falar o 4. Não, o 4 não é número primo, pessoal. Por quê? Porque eu posso dividir o 4 por 1, ó. 4 dividido por 1 é 4. 4 dividido por 2 é 2. E 4 dividido por ele mesmo é 1. Ok? Olha só, o problema do 4, ele não é primo, por quê? Porque ele é divisível por mais do que aquelas condições que eu falei. Ser divisível por 1 e ser divisível por ele mesmo, ok? Então, um número só é primo quando ele obedece duas condições, não três, ok? Então, o 4 não é o próximo número primo, é o número 5, que só é divisível por 1 e por 5. E o 6 é número primo, pessoal? Não. O 6 não é primo porque ele é divisível por 1, como todos são, ok? Que dá o próprio 6. O 6 é dividido por 2, que dá o número 3. O 6 é divisível por 3, que dá o número 2. E o 6 é divisível por 6. Então aqui, ó, por isso que ele não é primo, ok? Qual o próximo número primo? 7. 7 é primo. Só é divisível por 1 e por ele mesmo. Qual outro? O 8 é primo? Não. O 8 não é primo porque o 8 ele é divisível por 2. Não é divisível por 2? Não dá 4. O 8 é divisível por 4. Dá 2. E o 8 também é divisível por ele. Ok? Mas por ele ser divisível por dois outros números, ele não é primo. O 9 é primo? Também não. Por quê? Porque o 9 ele é divisível por 1, ele é divisível por 3 e ele é divisível por 9. Por ele ser divisível por 3, ele ser o múltiplo de 3, ele não é primo, ok? Então 9 não é o próximo número primo, na realidade vem a ser o 11. E assim por diante. Eu não vou falar de todos os primos, ok? Eu não vou falar de todos os números primos.
Você pode ir segundo a literatura, né? Erastótenes, o bibliotecário de Alexandria, da biblioteca de Alexandria, ele foi um dos primeiros, ou o primeiro na história atual, a escrever os primeiros números primos, ok? E ele criou as condições. Então, como é que para você descobrir o primo, você tem que fazer o quê? Faz uma tabela grande com os números de 0 até o número que você quer e vai eliminando os que sejam múltiplos. É lógico, 0 e 1 você tira, começa do 2. E você vai eliminando todos os que são múltiplos. Aí você vai acabar descobrindo os primos, ok? Tudo bem? Então agora eu vou dar uma pausa para a gente fazer a nossa faturação. Deixa eu ver se dá para fazer aqui no cantinho. Ah, dá sim. Então, ó, pessoal, fatoração. O que é a fatoração? É a divisão pelos números primos. É isso que vem a ser a fatoração, ok? A gente vai fazer uma decomposição, também é conhecido como uma decomposição. Por exemplo, se eu tiver o número 32, ok? E eu vou decompor esse número, eu vou fazer com que ele seja descrito, mostrado como um produto de outros números, ok? Então olha só, o que vem a ser isso? Eu coloco o número, isso é uma das formas de fatorar, tem a de árvore, eu não vou falar de árvore, ok? Então ó, tem outros métodos, tá? Eu vou falar desse aqui. Então a gente coloca o número que é muito mais rápido, muito mais fácil. Coloca o número, traça uma grande reta, beleza? E começa a fazer a divisão pelos números primos. Um não é primo, então a gente começa pelo 2 quando for possível. Nesse caso é possível dividir por 2. Por quê? Porque esse número é par. Então uma das condições de ser ou não divisível por 2 é o último número ser par. E é par. 0, 2, 4, 6 e 8 são números pares. Terminou em 2, eu sei que é par e é divisível por 2. E aqui 32 dividido por 2 eu sei que é 16. Ok? Continuo fazendo essa divisão. O nosso objetivo é fazer a divisão até chegar no 1 aqui, ó. Beleza? Até chegar no 1 como o resto. Então, ó, 16 dividido por 2 é 8. 8 dividido por 2 é 4. 4 dividido por 2 é 2. E finalmente 2 dividido por 2 é 1. O objetivo é a gente chegar até aqui, ó, até 1. Beleza? Todas as fatorações a gente tem que chegar até 1. Ou decomposição em fatores primos. Beleza? Então esses daqui, ó, são os nossos fatores, né? Então a gente pode dizer que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, isso é igual aqui, ó, a 2 elevado a 5. 1, 2, 3, 4, 5 fatores, 5 vezes o número 2 multiplicado, né? Isso aqui é a nossa decomposição em números primos do caso do número 32, beleza? Isso é a fatoração. Essa aula é curta, eu não vou me estender muito para que serve mais a fatoração, ok? Só que ela é muito útil quando você vai simplificar frações, ok? Quando você vai fazer o MMC, beleza? Quando você vai fazer o MDC, o mínimo múltiplo comum, o máximo divisor comum. Isso já tem aulas a respeito no canal, ok? Então, eu vou dar uma pausa para apagar para dar mais um exemplo, ok? Estamos de volta. Olha só. Antes a gente foi fazer a decomposição do número com 2 dígitos, ok? Agora nós vamos fazer uma decomposição do número um pouquinho mais complicado, desculpe o barulho. Um pouquinho mais complicado, agora nós temos 3 dígitos, ok? Nós temos que verificar se ele é divisível pelos primos. Qual é o primeiro primo? 2, ok? Então eu coloco o 2 para iniciar a divisão.
É possível dividir por 2? Sim. Critérios de divisibilidade. A gente observa esse último número, se ele for par, que nem eu comentei antes, ele é divisível por 2. Então a gente coloca 2. 210 dividido por 2 vai dar o quê? Vai dar 105. Olha só. Número ímpar, eu sei que já não é mais divisível por 2, eu tenho que seguir adiante para o próximo número primo, que é o 3. Ok? Será que é divisível por 3? Existe uma técnica para a gente saber se é divisível por 3. É o que? A gente soma os dígitos, ok? 105. 1 mais 0, 1. 1 mais 5, 6. 6 é múltiplo. É múltiplo de 3, então é divisível, ok? Se tivesse dado 7, não era. Se tivesse dado 5, não era múltiplo de 3, ok? Agora 6 é, então a gente já vai para o próximo número primo, ok? 105 dividido por 3 vai ser o que então? Vai ser 35, ok? 35 é o próximo número. Será que 35 é divisível por 3? Para a gente seguir a nossa divisão? Então, 3 mais 5 igual a 8. 8 não é múltiplo de 3, ok? Isso é a nossa regra, o nosso critério de divisibilidade por 3. Então, se não é múltiplo, não vai ser 3 aqui. O próximo primo é o número 5. Olha só. Qual o critério de divisibilidade por 5? Para a gente saber se um número é divisível por 5. O critério é que esse número aqui ser 0 ou ser 5. No caso é 5, então é divisível. A gente lembra da nossa tabuada? 5 vezes 7. Olha o 7 aqui. Então, o próximo número que eu vou ter que dividir vai ser pelo próprio 7. Por quê? Porque é o próximo número primo. 7 não é divisível por 5. Então a gente já vem aqui e divide por 7. E chegamos no nosso 1 aqui. Se a gente chegou aqui, terminamos a nossa fatoração, ok? Os nossos fatores são esses, ok? A gente fosse colocar então os fatores aqui bonitinho, 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7, ok? Esses são os nossos fatores. Deixe seu like, se inscreva no canal. Vamos fazer umas aulas minuto, assim, umas aulas mais rápidas para auxiliar você a passar de ano, a ir bem na prova, mas principalmente auxiliar você a compreender o conteúdo de matemática que tanta falta faz, ok? Fique com Deus, vamos até a próxima.